consegui levar uma carteira de 30 milhões, 30, 35 aproximadamente. E aí o foco sempre foi cold call, foi o que eu aprendi. Eu não aprendi marketing digital, eu não aprendi fazer curso, não aprendi ali no meio do PGI, o que a galera faz até hoje, inclusive, tá? Ainda tenho um pouco de contato com esse pessoal. Alguns escritórios, o único acho que não existe mais hoje é a M Nigro, que era do Thiago Nigro, que foi vendido para Monte Bravo. Buenas, sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é assessor de investimentos ou aspirante a assessor de investimentos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo com o Gestor, episódio de número 2. Eu sou o Jonas, eu fui assessor, fui líder comercial, fui sócio minoritário de um escritório da RedXP e hoje eu estou aqui com o Wagner Mendes, gestor de escritório, líder de operação da Safira Capital. Fala, Jonas, tudo bem? Como que você tá? Maravilha, tudo ótimo. Boa. Parabéns pelo projeto aí primeiro, acho que já te acompanho desde o início ali, né? A gente troca bastante sobre o seu projeto. Cara, parabenizar primeiro porque é um dos projetos únicos, né? Muita gente começou ali incentivando os assessores, muitos pararam, né? Mudaram ali por algum motivo, e acho que é bom, né, ter alguém incentivando o nosso meio, incentivando o nosso setor. Tem muita gente boa e tem muita gente querendo chegar num ponto de independência, né, de autonomia mesmo. Então, acho que parabéns pelo que você está fazendo e vamos ver se a gente consegue desenvolver uma ideia hoje para ajudar a galera. Show, legal. E, claro, falando um pouco também do benefício aqui desse podcast, é trazer o gestor, uma pessoa que é líder de operação, que forma novos assessores para conversar. E hoje convidei o Wagner Mendes, uma pessoa que é líder da Safira Capital, escritório vinculado ao Safra Invest. Então, como benefício também, acho que é legal falar, né, Wagner, que a galera que está entrando no mercado, que está conhecendo, está namorando um pouco ainda a profissão, pode conhecer um pouco mais sobre o dia a dia da operação e também é claro que o gestor, quem comanda ali a operação por trás, pensa sobre a profissão, sobre o que está rolando. Sem dúvida, ficou à disposição, né? A ideia é a gente bater um papo aqui, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo também de diferente. Acho que no nosso mercado tem muita coisa igual, né? Mas acho que quando você aprofunda, acho que essas suas visitas nas operações, seja de maneira virtual ou seja presencial, traz um pouco mais de profundidade sobre o que cada um faz, se tem célula de SDR, se não tem, como que desenvolve o assessor, quais são os passos. Acho que é muito importante até para o assessor escolher para onde ele vai, né? Não escolher o escritório porque tem uma cadeira bonita, porque tem uma cortina bonita, porque tem uma sala de reunião, mas escolher aquilo que faz sentido para o projeto de vida dele, né? Porque você está escolhendo um sócio, né? Você quer entrar no partnership, você quer é um casamento, né? E ninguém quer casar com alguém que sabe que daqui a pouco vai ter que separar. Então, acho que é importantíssimo a gente tentar esclarecer. Também já passei por operação grande, já passei por operação média, e acho que a gente vai conseguir ter um papo legal aqui. Mas, pô, que massa que tem essa ideia, assim, de também agregar e trazer um pouco mais da Safira para a galera que está assistindo. Até vou te agradecer. Sempre tá apoiando, né, de maneira geral, a profissão, o crescimento do pessoal. E se pudesse trazer um pouco mais sobre quem é o Wagner, por que o Wagner entrou na profissão da assessoria de investimentos, como foi o teu início, como que tu pisou na água fria, nesse mar gelado lá no início na tua carreira. Jonas, acho que eu vou dar um passo atrás aqui até, explicando um pouquinho quem sou eu de fato, onde eu nasci, porque vai ter muita gente que talvez tenha uma característica parecida comigo, né? Porque ser assessor de investimento, todo mundo imagina, né? O cara nasceu rico, tem um bom ecossistema ali de pessoas para poder explorar. Cara, eu nasci numa família muito humilde, minha casa era de madeira na beirada de um córrego aqui na zona sul de São Paulo. Então, assim, óbvio, né? Sempre tive educação, meus pais sempre priorizaram a educação e sempre me priorizaram também que a gente evoluísse, né? Eu e minhas duas irmãs. Então, não tenho nenhum contato privilegiado, a gente desenvolveu isso no meio do caminho. E eu sempre quis trabalhar, eu sempre vi a minha mãe como uma inspiração, né, de mulher que trabalhava, e eu sempre quis trabalhar. Então, assim, desde cedo eu entreguei panfleto, eu fiz o que tinha para fazer, até que eu comecei a jogar futebol. Então, assim, joguei futebol no futsal, né, era federado, tinha contrato ali, uma bolsa de remuneração, só que aos 16 anos eu rompi o ligamento do pé direito, né. E aí
e eu vi que eu não conseguiria mais retomar da maneira que eu estava, né? Até hoje eu sinto um pouco assim o pé direito. E aí eu falei, vou estudar. Aí prestei um curso, né, numa escola católica, e aí tinha as grades ali. Eu sempre fui um aluno mediano, para ser muito sincero, mas não sei o que aconteceu, mas eu passei para o melhor curso que tinha lá, que era o curso de banco de dados, técnico de banco de dados. E esse curso ele formava a gente para trabalhar em empresas multinacionais, etc. Meu primeiro emprego foi numa empresa do grupo Ceras Johnson, e eu ficava na parte de administração de vendas, então eu já tive um primeiro contato ali com um mundo completamente diferente do meu, né? Então, eu vim da periferia de São Paulo, comecei a ver grandes vendedores, pessoal com contas enormes, e eu comecei a admirar aquilo. Mas o meu curso base foi banco de dados, né? E aí eu fui trabalhar depois, isso 18, 17, né, 18 anos ali, fui trabalhar numa rede de agências da Peugeot depois, né? Terminava o contrato 6 meses, você tinha que mudar. Fui trabalhar numa rede de agências da Peugeot com suporte técnico e a parte de redes. Depois trabalhei numa agência de publicidade. E aí eu passei numa entrevista para trabalhar numa seguradora grande espanhola, que é a 10ª do mundo hoje, né? 10ª da Europa, se eu não me engano, a Mafre. Trabalhei 10 anos na Mafre, e nesses 10 anos eu trabalhei na primeira parte do suporte técnico, depois eu fui trabalhar com previdência privada, e aí eu faço a introdução para o mercado financeiro, porque eu comecei a conhecer a XP, né, especificamente a XP, quando ela estava começando a explodir ali em meados de 2011 para 2012. Nós éramos os maiores patrocinadores ali, éramos, né, não fazia parte do board, mas participava da estratégia. Nós fomentávamos, por exemplo, aquelas feiras, né, que tem uma vez por ano, de premiação da galera. Então, a gente participava bastante. Nós éramos a única seguradora que tinha dentro do grupo XP naquela época. Cuidava da XP, cuidava do Cicobi, cuidava da Unicred, cuidava de uma série de empresas maiores. Eu cuidava do operacional na prática, né? Dos papéis, porque antigamente não tinha sistema bonitinho como os assessores pegam hoje, né? Antigamente, proposta para abertura de conta era no papel, previdência era no papel, tudo no papel. O teu cliente, só para entender, era a XP, então tu fazia um atendimento B2B. Eu atendia operacionalmente a XP e algumas casas como Sicredi, Cicobi, e algumas consultorias, né, alguns family offices também. Entendi. E aí eu comecei a conhecer o que era mercado financeiro estando nessa seguradora, né, porque a gente fomentava um produto que na prática também é de mercado financeiro. E tinha muito preconceito com previdência privada. Ninguém encarava que previdência privada era um produto lixo, né? Hoje todo mundo considera e sabe o porquê da importância, né? Mas na prática foi isso. E aí, nessa época, eu comecei a frequentar um lugar aqui em São Paulo, que não sei se a XP patrocinava, como que funcionava, mas na prática tinha em torno de uns 15 a 20 escritórios da XP dentro de um coworking, aqui na Rua dos Pinheiros, não lembro a numeração, mas em cima da estação Fred de Coutinho. Ainda tem lá, eu acho, tá? E boa parte dos escritórios que tem hoje ali, medianos, um bi e meio, foram formados dentro desse coworking. E a galera era cold call, não tinha marketing digital na época, não tinha nada, era lista fria. Eu entrava lá para fomentar a previdência privada, era uma gritaria absurda. Inclusive, nessa época que eu conheci o Thiago Nigro. Não usando o nome dele aqui, né, mas era um assessor que era da minha rede de distribuição na época, né, na M Nigro, que hoje tem o Grupo Primo que está enorme, né, mas dentre ele é um cara que cresceu muito, mas não sei se pode falar o nome de escritórios aqui, mas alguns, por exemplo, que cresceram muito nessa época que estavam lá, né? Tem a Quaestor, que hoje deve ter em torno de 1,5 bi, a Alta Vista tem mais de 9 bi também, ficava nessa mesma localidade. A Renova que está no BTG também, eu não sei qual o tamanho que está, mas está enorme, era todo mundo ali basicamente dividido por baias. Tem a Invest Partner também, que hoje está com, se eu não me engano, 2 ou 3 bi, alguma coisa nessa linha. Nossa. E eram escritórios que faziam fronteira ali. E tem um escritório também que outro dia, acho que alguém fez um podcast, acho que foi do Grupo Primo também, e foi a Choice. A Choice é um escritório de um homem só, cercado de pessoas júniores ali, é bem interessante a estrutura deles. E ele também, acho que tem 1,5 bi dele. Se eu não me engano, ele é o maior assessor pessoa física da XP. Ele é enorme. Caraca, legal. Então é como se fosse um andar cheio de pessoas, todo mundo um do lado do outro, só que de escritórios diferentes. Exatamente. Só o que dividia, tinha uma porta, né, que dividia a galera das salas de reunião. Então, assim, o que chegava numa recepção que era comum para todo mundo, e as pessoas eram encaminhadas para uma sala de reunião, os clientes nesse caso, né? E aí o assessor saía da baia dele, né, que era desse coworking, e se dirigia até lá. Mas era uma experiência bem maluca, assim. Imagina um assessor que troca de escritório mudando de cadeira.
Pois é, acontecia. exato. Imagina, hoje em dia, dentro do próprio escritório já existe uma competição saudável. Imagina vários escritórios dentro de um andar só. Era uma panela de pressão. Era uma loucura. E eu ia lá como fomentador de um produto terceiro. Só que se hoje é difícil encontrar, por exemplo, um assessor no perfil, etc., não é tão fácil, imagina na época. Então, assim, eu passava e todo mundo falava, não, cara, não quero ser parceiro, não, vem ser assessor, vem ser assessor. Era o tempo inteiro, assim. E aí, até Caraca. que em 2018 eu escolhi sair da seguradora e escolhi um dos escritórios que estava lá para me tornar assessor. E aí não era bem assessor, né? Porque eu fui ser líder da área de cold call de um escritório que estava saindo do PGI na época, né? PGI é o nome desse coworking que tinha lá, não sei se existe ainda. Mas eu fui para a Questor, e aí eu fiquei cuidando de algumas células ali, né? Eu nunca fui assessor de fato na Questor, só no finalzinho, nos últimos 3 meses. E aí eu comecei a atuar meio como uma liderança dentro desse escritório, né? E a gente desenvolveu bem. Eu basicamente o que eu fazia? Eu fazia reunião para os assessores que marcavam. Então ficava aquela galera fazendo cold call num salão enorme e eles marcavam reunião. E aí eu me deslocava até a reunião para abrir conta dessa pessoa e entregar para o assessor. Falar, ó, tá aqui a conta aberta, agora você toca. Então isso aconteceu bastante. E aí eu fui desenvolvendo minha Legal. reunião com o assessor, com o cliente Então, final, né? só para entender, tu fazia um trabalho de closer. Pegava Exatamente. a reunião marcada ali, fazia a reunião e entregava para o assessor de volta. O cliente não ficava comigo, tá? Esse era o detalhe. Ele ficava com a pessoa. E aí depois a gente desenvolveu células. Então eu virei líder comercial de uma célula. Então eu tinha um grupo de assessores, eu não tinha carteira e eu visitava para essas pessoas. Mas só para entender um pouco melhor, então tu não Claro. era de um escritório específico, tu era da PGI, tu estava dentro daquele andar trabalhando para todo mundo. Não, o que acontece? Como eu era Mafre, eu era um produto. Imagina os produtos que existem dentro da XP hoje. Eu era um distribuidor de um produto que era vendido dentro da XP. Então eu tinha que fomentar que os escritórios vendessem a previdência da Mafre na época. Então eu Entendi. ia até lá, e conforme eu ia até lá e visitava todos os escritórios que eu queria que todo mundo estivesse vendendo ao mesmo tempo, eu ficava recebendo convites de escritórios. Aí eu acabei aceitando em 2018 o convite da Questor para entrar para o time deles. Ah, legal. Isso, a Questor ainda estava dentro da PGI, desse coworking, ou ela Ainda já estava estava. em outro lugar? Estava lá Quando, ainda. quando eu aceitei o convite, eles estavam saindo. Eles tinham, foi um dos primeiros, acho que a sair na época. Eles tinham saído para um escritório que é uma rua para frente, assim, mas era uma laje já bonita, já estava ali crescendo bastante. Se eu não me engano, estava em torno de uns 300 a 400 milhões de custódia na época. Interessante. Bom, então Wagner vem de uma experiência relativamente comercial da Mafre, então Exato. aceita o convite para virar assessor junto ao escritório da Questor, Uhum. vizinho ali da PGI, de onde tu frequentava antes, e como que foi esse início na assessoria? Porque acaba mudando um pouco o trabalho, né? Antes tu ficava focado em vender o produto da Previdência, agora tu passa a atender vários produtos. O trabalho como closer, basicamente, o meu foco era fechar reunião e eu era remunerado por reunião. Então, basicamente, eu não era um assessor, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais, me aprofundar um pouco mais sobre como era a assessoria, qual era a questão acho que uma questão que muita gente tem dúvidas, como funciona a escala da assessoria, né? Como que eu ganho dinheiro com isso ao longo do tempo? E aí, como eu comecei a entender, eu falei, eu não quero mais ser closer, eu quero ser assessor. Só que aí existia um conflito, porque, modéstia à parte, eu era um bom closer, né? Eu conseguia ter uma margem de conversão interessante, mas como eu espalhava isso, o risco do escritório também ficava descentralizado, porque acabava fechando reunião para muita gente, né? Acabava concluindo a reunião para muita gente. E aí eu falei, quero ser assessor. E eu comecei a participar de algumas reuniões de lideranças de escritório na XP, direto na XP. E aí eu fui com um dos líderes do escritório que eu estava na época, e aí eu conheci o pessoal da Monte Bravo. Foi até interessante, porque eles estavam batendo todas as metas, era aquele negócio louco, né? Mas eles eram exemplos para tudo na época, né? Eu falei, e eu não tinha experiência de um escritório grande daquela maneira, eles já estavam com 5, 6 bi na época, se eu não me engano. E a Questor tinha quanto, mais ou menos? Na época, acho que tinha chegado a 600 milhões. Legal. Era, E hoje, só para o pessoal entender, a Monte Bravo está com o quê? Uns 30 bi? cara, eu sinceramente não estou atualizado, mas eu acredito que seja nessa linha, tá? Se não for 30, deve ser um pouco mais. Então, É a que ela Monte virou Bravo foi corretora de... agora também, né? É verdade. Vai perder um pouco de cliente, mas está captando também.
E a Questor, sabe quanto que ela tem agora? Se eu não me engano, é 1,6. Até onde eu sei, assim, não mantive muito contato, porque eu vim para uma cidade do lado aqui de São Paulo, fica em Guarulhos hoje, né? Mas eles têm em torno de 1,6 bi de custódia ali. Uhum. É, Mas é um escritório, Multibravo são disparou, configurações né? diferentes, né? Ah, entendi. A Monte Bravo, ela é focada em, não sei se continua, né? Falando da época que eu estava lá, ela sempre foi muito focada em crescer, né? Entrar assessor, etc. Então, assim, eles crescem sempre, o número de assessores, eles têm uma equipe muito dinâmica de liderança, eles mudam muito, é um organismo que muda bastante. E aí, né? Retrocedendo, nessa reunião eu conheci eles e eu quis conhecê-los. Eu fui proativamente conhecê-los. E aí, quando eu fui no escritório, os caras são hábeis, né? Assim, os escritórios grandes, quando aparece alguém ali que tem o perfil e que eles entendem que dá para evoluir, foi 3, 4 pessoas já me enfiou na sala, falou, vamos fechar aqui. Eu falei, calma, calma. Assina agora, não sai daqui Exato, sem assinar. exato. E já pagaram almoço também, certo? É que eu tinha que voltar para outro escritório, mas foi basicamente isso mesmo. Assim, era todo esforço para poder. Mas eu não tinha, eu era um assessor iniciante, né? Eu tinha experiência comercial, mas eu não tinha experiência nenhuma como assessor. Então, assim, as Uhum. malandragens, os contratos, aquilo que todo mundo tem dúvida, né, no meio do caminho, tudo que todo mundo erra hoje, eu errei junto, tá? Então, assim, mas é basicamente isso. Mas era uma estrutura muito boa, assim, acabei fazendo o processo de transição, né, na época, fui eu e a minha sócia para lá, na época, minha sócia hoje, nós fomos para Monte Bravo sei lá, acho que foi 2020, acho que foi 2020, a gente ficou em torno de 1 ano e meio lá, e aí, na Questor eu tinha virado assessor há 3 meses, então, assim, eu acabei levando até uma custódia acho que foram uns 30 milhões, mais ou menos. Tinha umas pessoas que eu tava ali namorando, etc, e que Pô, acabaram virando. bastante. Em Foi, três cara. meses, na Questor já tinha feito 30 milhões? Cara, eu vou te falar que eu dei muita sorte mesmo. Tem algumas previdências que viraram que eu tava namorando, assim, aquelas reuniões que demoraram para acontecer, cliente que demora para acontecer, só que quando eu virei assessor, as pessoas falaram: é você que vai cuidar da conta, etc, eu vou transferir, vou fazer o que tem que ser feito. Ok. E tem Cara. um cliente que ligou no escritório, olha que loucura. E eu atendi a ligação. E esse cliente é meu cliente até hoje. E a primeira TED que ele fez, 3 semanas depois, foi uma TED de 7,5 milhões. Caraca. Pô, E, pensa e num Wagner feliz aquele dia. nossa, bati o sino que eu quase derrubei ele. Mas eu consegui levar uma carteira de 30 milhões, 35 aproximadamente. E aí o foco sempre foi cold call, foi o que eu aprendi. Eu não aprendi marketing digital, eu não aprendi a fazer curso, não aprendi ali no meio do PGI, o que a galera faz até hoje, inclusive, tá? Ainda tenho um pouco de contato com esse pessoal. Alguns escritórios, o único acho que não existe mais hoje é a Nigro, que era do Thiago Nigro, que foi vendido para Monte Bravo, né? Uhum. Mas o restante todos existem, né? A Questor existe, a Renova existe, a Alta Vista existe. Sim, tem uns que ficavam para um lado que eu não conhecia muito, mas a galera do lado direito ali eu conhecia quase todos os escritórios. Todos existem. A Brauna estava lá, inclusive, que é um escritório grande. Que Então massa. era uma incubadora, digamos assim, né? Meio que da XP ali. Sim. Pô, legal. E às vezes a galera pensa, pô, não vou conseguir e tal, mas, velho, tem que acreditar no processo e ir atrás, né? Que nem tu fez. E a sorte chega, digamos assim. O cara ligou, mas estava preparado para fazer um bom atendimento, fazer uma boa ligação, uma boa reunião depois e captar ele. Porque eu vejo muito isso também, sabe? A galera quer logo já de cara captar um cliente grande, um cliente outlier, só que não quer passar pelos clientes pequenos. E na verdade, Uhum. os pequenos que vão te dar toda a bagagem para chegar no grande e converter ele. Eu acho que falta um pouquinho de clareza, Jonas. E aí eu não sei, por exemplo, o quanto a galera é fomentada sobre a clareza quando faz um processo de entrevista, né? Você tem que vencer a fase de arrebentação. E o que é a fase de arrebentação? Quando acaba o dinheiro do seu bolso. Vai acabar o floor, vai acabar o dinheiro do seu bolso, e aí? A partir desse momento você vai fazer o quê? E aí não tem um simples papel ali que está escrito, por exemplo, o que o cara tem que fazer. Exemplo, né? Você pega um assessor e você vai dar um floor para ele de 6 meses. O que vai ter que ser feito para que no sexto mês ele atinja o break-even dele e ele comece a ir sozinho? Porque no final das contas, assim, um cálculo que a gente só faz depois que você vira gestor e que você erra bastante também. Cada cadeira de um escritório, ela tem um custo, né? O seu escritório, essa luz bonita, a câmera que você Uhum. comprou, se você tiver uma cadeira
a sua cadeira tem um custo, você dividir por 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras tem um custo também. Então, assim, o escritório precisa, acho que falta isso ainda, pelo menos faltou para mim, tá, como assessor. Falta passar para essa pessoa clareza sobre o quanto ela de fato custa com o recebimento dela e quando ela precisa bater determinados números e quais os números. Acho que um apontamento que eu tenho, sei lá, de experiência, eu acho que o turnover de assessor também virou um produto para o escritório. Não sei se você tem a mesma perspectiva que eu, mas você traz o assessor, um assessor que tem uma carteira mediana ali, você traz um gerente de banco, por exemplo, tá? E aí ele ganha lá no banco 15 pau mais benefícios. 15 pau aqui no nosso negócio não é fácil tirar, né? Quando que o cara vai conseguir? E aí o escritório, muitos escritórios, não estou falando que todos, mas muitos sabem que o cara não vai performar. E também não explicam para ele exatamente o que ele precisa fazer, até porque se ele entender tudo que ele tem que fazer, talvez ele desista. E aí o turnover, ele vira um turnover quase que um produto financeiro para o escritório, porque esse assessor ele vai desistir da profissão, como muitos desistem, a carteira dele vai ser retida, a carteira dele vai ser distribuída para uma mesa proprietária que recebe menos repasse do que um assessor trivial, e aí acaba virando um produto, né? De novo, não são todos os escritórios, mas a minha leitura é que, de fato, isso acontece, né? E assim, sinceramente, né, faz parte do jogo. Não é uma prática que a gente tem aqui, mas se você tem um escritório com uma laje enorme, encostada na Faria Lima, e você dividir o custo desse emaranhado todo por cadeira, tem que se pagar. Custo alto, né? Exatamente, tem que se pagar. Sim. Wagner, eu só vou explicar brevemente para quem não conhece ainda os termos de floor e turnover. Floor é aquela grana que o gestor oferece para o assessor por um determinado tempo, 6, 12 meses, para ele se manter. É um auxílio, né? Como se fosse uma linha da água ali que a pessoa vai recebendo para se manter no início da profissão. E turnover é um indicador de evasão, de saída de pessoas que ou são desligadas ou pessoas que desistem da profissão ou querem fazer transição de carreira, que é o turnover. Falei certo ou tem algum detalhe aí para corrigir? Mais ou menos isso, né? É isso mesmo, é entrada e saída de assessor. O que eu falei de ser estratégico é que a saída do assessor, se você está contratando um gerente de banco, ele vai trazer 10% da carteira dele e ele topa receber, em vez de 15 mil, mais 10 mil por um processo de transição, você vai multiplicar o valor que hipoteticamente esse cara vai trazer por um valor hipotético de ROA também, e aí você sabe o quando ele se pagou ou não, entendeu? Aí você break-even, falando alguns termos aqui, mas é mais nosso, assim, né, de planilha. Mas você sabe o quanto esse cara se pagou, né? Você deu 60 mil reais para ele te devolveu 60 mil reais no terceiro mês em termos gerais. Óbvio que o cálculo não é simples assim, mas quando você trata isso em escala, acaba fazendo sentido, entendeu? E são dois lados da moeda, tanto o gestor pode errar como o assessor também, né? Exato. É que quando isso se torna profissional do lado do escritório, vira um produto, como eu falei, existem estudos para isso, né? Entendi. Eu até vi já um estudo por aí. Me manda depois que eu não vi ainda. Eu já vi, vou te mandar só de depois percepção. lá. Mas show. Bom, e eu tinha preparado uma pergunta aqui sobre a transição para Monte Bravo, acho que tu já respondeu, né? Porque eles eram um escritório mais estruturado e enfim, te pagaram almoço ali, em outras palavras, né? Mas parecia ser um escritório com uma estrutura bem mais elaborada ali para tu ter um potencial de crescimento. Cara, admiro muito eles, tá? De verdade. Acho que tinha muita troca. O Pierre sentava atrás de mim, um dos donos do escritório. Eu via o cara trabalhar de uma simplicidade, assim, absurda. A troca com ele, assim, era uma troca rápida, né? Admiro muito o sulista, porque o sulista, assim, ele é prático. Ele é muito de fazer. Tinha algumas frases que ele falava, cara, como que eu faço? Como que eu performo igual aquele cara ali, né? Que o cara aparecia no ranking toda hora, eu parava alguém para perguntar, como que eu performo igual ele? Ele fala, cara, o sucesso é muito simples, número de tentativa é igual a percentual de acerto. Era essa frase. Cara, eu juro pra você que essa frase eu poderia tatuar ela, porque para mim faz muito sentido em tudo que a gente faz, né? Seja no marketing digital, seja no cold call. Quanto você liga versus o percentual de acerto. Então, se o percentual de acerto é alto e você liga pouco, performance baixa. Agora, se você aumenta o N, você pode até ter uma assertividade menor, mas você vai ter um número que talvez seja previsível, né? Então, assim, essa era a frase que me marcava. Quantidade é melhor que conversão.
Eu acho que é sempre, eu não sei se é melhor, mas eu acho que é a priorização. Priorizar a quantidade Uhum, e ir aprendendo com o processo para você se tornar um cara mais eficiente. E aí, automaticamente, se você tem um N muito bom e um percentual de acerto muito bom, automaticamente o sucesso é claro, né? É o que você falou sobre uhum, sorte. Isso é sorte. Vai aparecer o cara de uhum, 7 milhões e meio de TED, vai aparecer uma portabilidade de previdência alta, vai aparecer um cara que gosta de fazer alocações que te remuneram um pouco melhor. Tem disso, né? Então, assim, o nosso meio uhum, ele é rico de muita informação. Eu acho que o assessor acaba se perdendo em não ter praticidade. uhum. Cara, até abrindo parênteses, eu vi uma história, não sei se é verdade, né? Enfim, é uma história de uma assessora que entrou na mesa digital do escritório e estava lá tentando, fazendo captação, tentando tirar leite de pedra, aquela história. E aí ela encontrou uma conta de uns caras que são donos de uma empresa de casa de aposta que tinham 5 bi que iriam colocar numa offshore. Daí nessa transação, ela fez uma comissão de 12 milhões de reais. Meu Deus, Não, abençoada seja, né? não sei se é real, né? Se for. Cara, uma vez aconteceu um negócio parecido comigo, assim, eu recebi um lead, um lead não, na verdade era um cliente que o assessor também tinha evadido, dessa história que eu comentei, uma Uhum, conta ali de 300 pila que estava lá jogada, e recebi esse cara e estava parado lá a conta, tentando fazer contato com ele, o cara não atendia, aquele negócio que você sabe, era comecinho ali de transição, uhum. e aí um dia me ligou a área de inteligência do escritório e falou, ó, esse cliente aí vendeu uma rede de hospitais por 1 bi. Liga para ele. Aí Caraca. chegou para mim, olha como os caras são bons, e eu admiro muito isso neles de verdade. Chegou um livro na minha mesa, com o nome do cara, com a assinatura do Benchimol, para poder mandar para ele, para poder tentar de alguma maneira ativar essa conta. Só que, né, óbvio, o cara estava vendendo uma estrutura de 1 bilhão de reais, a rede de hospitais já estava vendida e ele já estava transferindo as contas dele para WHG na época. Então, já estava tudo amarrado, não tinha o que eu fazer. Foi, Uhum. foi aquela, olha a cenoura, aqui na frente, mas era uma cesta de cenoura, né? Bah. Caraca, que loucura. Pô, mas interessante, viu? Daí dá para tirar que lá no escritório o pessoal tinha montado uma área de inteligência para ficar em cima dos dados, dos leads. Bacana isso. Cara, eles são muito bons nisso. Assim, toda a base de dados é enriquecida o tempo inteiro. Isso precisa ser feito. O assessor pode fazer isso. Eu aprendi, dando um passo atrás, a Questor praticamente ela ia atrás de clientes no cold call, frio, raiz ali, né? Eu aprendi Uhum. bastante com eles nesse sentido, sou muito grato, inclusive ao Evandro lá, que é o dono, por ter me ensinado isso na época. Na Monte Bravo eu consegui lapidar o que eu tinha conhecido anteriormente, com algumas ferramentas melhores, e hoje basicamente o escritório que eu tenho é sobre tudo que eu aprendi lá, né? Então assim, não é um escritório enorme, mas como todo mundo que eu conheci começou pequenininho, a gente vai chegar lá, entendeu? A gente está se estruturando aqui. Mas, Mas é cold call, 100% cold call hoje. Eu quero dar certo como cold call para depois montar o ecossistema, né? De tráfego pago, de tráfego orgânico. E o que eu acredito, legal. sinceramente, Jonas, é que o que você faz tem muito valor agregado, porque o assessor tem que entender que ele, de fato, ele é uma empresa. Eu explico para os assessores que a gente tem aqui, é equity sobre equity. Eu acho que o equity do escritório, no meu ponto de vista, e eu posso estar errado, e tem muita gente que pode discordar, ele também tem que servir para retenção. Se eu tenho um assessor que cresceu demais, eu não tenho como não dar equity para esse cara. Ele é um top performer, ele está indo super bem, ele tem esforço, e ele tá, talvez, ele é o maior cara do escritório, como que esse cara não vai ser bonificado, né? Então, assim, precisa existir uma margem para isso. Que massa. Pô, legal. Dá para ver assim que toda a tua mentalidade é voltada para que o assessor tenha uma boa produtividade e também esteja confortável ali no teu escritório, né? Não é aquela coisa do tipo, vou sugar tudo que eu consigo aqui do assessor, azar o dele, é a minha empresa e se ele quiser sair, ele que saia. Porque eu vejo que isso acontece em alguns escritórios. Então, se puder contar um pouco mais, Wagner, de como que é a Safira, como que é o teu dia a dia, como que está sendo essa experiência de sair da assessoria e virar gestor, e também contar um pouquinho mais de qual foi a tua carteira que tu Uhum. trouxe lá, né, na Monte Bravo, antes de virar gestor.
Ah, falando um pouquinho da transição, né? Na época, na Monte Bravo, a gente ficou ali em torno de 1 ano e meio, mas a minha captação, basicamente, ela se estreitou em 8, 9 meses. Eu cheguei lá a uma carteira de 100 milhões, né? E minha sócia é uma carteira de 40. A nossa carteira, basicamente, foi os 30 ali, a minha especificamente foi 30, né? Que eu trouxe da Questor na época. Bem chutinha, poucos clientes também, que tinham volumes maiores. E eu saí de lá e vim para cá, né? Nessa vinda, basicamente, dizendo para você, eu perdi quase que 100% da minha carteira. Por quê? Existem as estruturas de trava de contrato, eu fiquei praticamente 6 meses sem poder trabalhar, 6 meses no limbo, né? Então, entre sair de um escritório e entrar no outro, teve esse delay, né? Mas acho que era questão também de se vincular, né? O processo de se vincular numa estrutura nova demorou mais do que o processo de me soltar. Então, os clientes não ficam esperando, né? Não faz sentido você ficar esperando. Vamos ver para onde o assessor vai daqui 6 meses. Então, eu perdi praticamente 80% da minha carteira. Caraca. E aí, o processo de empreender é um processo hardcore, né? Assim, uma coisa é você ser assessor e tá todo mundo pagando suas contas, você toma aquele cafezinho de graça ali na cozinha do escritório e esse cafezinho não sai do seu bolso, você não sabe quanto custa a sua cadeira, você só cobra. Eu errei muito nisso, tá, Jonas? Muito. De fato, assim, olhando depois como gestor, eu cobrava demais e ao mesmo tempo eu não entendia as coisas como funcionavam, né? Então, assim, eu era muito exigente com algumas coisas que talvez hoje eu fosse menos. Acho que mudaria algumas cobranças minhas. E hoje, olhando como gestor, é um olhar diferente, estrutural, assim. Eu prefiro, igual aquelas companhias americanas low cost ali, eu quero crescer de maneira consistente. Hoje eu tenho uma carteira aí que está deve atingir 140, 150 milhões agora, né? Provavelmente até março, tem algumas negociações em andamento. Se Deus quiser, talvez eu dobre em 6 meses, ore por mim aí, tem um negócio Olha aí, hein? Vamos ficar na relevante para torcida. acontecer, torça por mim. E, cara, a nossa carteira ela é 100% nova, assim, nós temos quem hoje, tá? Nós estamos em 5 assessores, praticamente 4 assessores comerciais. Então, a gente está criando um modelo de negócio que seja um modelo meio que low cost, igual aquelas companhias americanas de baixo custo. Então, assim, eu estou criando um ecossistema para o meu assessor, onde ele vai ter um sistema especificamente direcionado para cold call, né? Hoje eu atuo via CRM, tem um CRM aqui que a gente utiliza terceiro, mas eu estou saindo desse CRM para colocar ele dentro de um sistema de, basicamente, cold call. Eu qualifico os leads, então, assim, eu sou muito assertivo nos leads que eu qualifico, eu entrego aqui semanalmente para os meus assessores leads de 1 milhão, 10 milhões, já chegou a ter reunião de 20, 30 milhões. Essa semana eu Caraca. recebi uma carteira de uma usina de 271 milhões de reais. É essa que eu disse para você. Então, assim, Caramba. cara, cold call de um assessor que acabou de se vincular. Ele não tem R$ 1 na carteira dele. Ele só tá ligando. Então, assim, Que veio. massa. E o legal da Cold Call é que o custo é zero, né? Não gasta nada com lead. Exato, exato. Então, assim, o nosso modelo é esse. Ele é um modelo simples, é um modelo que eu vi acontecer em todos esses escritórios que eu comentei para você. Todos eles já tentaram, por exemplo, fazer rede social, tentaram fazer marketing digital, mas o resultado grosso desses escritórios que eu estou te falando, a grande maioria, tirando o grandão, né, tô falando do pessoal lá da época do PGI, a grande maioria veio de cold call mesmo. Eu tenho muita gente que é contra, né, eu vejo alguns caras que apoiavam agora falando, não faça, é chato, é cansativo. Cara, você acha que o jogador de futebol lá, o cara top performa, é legal? O cara tem que treinar todo dia, faça chuva, faça sol, não tem como. Ganhar dinheiro Verdade. é difícil. O que você falou sobre sorte, né? Até para ganhar na Mega Sena, você tem que sair da sua casa, ir lá, jogar e esperar É, Tem que ter o esforço. mas até mesmo esse lead que vem do marketing digital, porque ele tem interesse, beleza, ele baixou um e-book, tá quente, mas não necessariamente tem dinheiro. Então a gente tem Uhum. que estar ali quase que uma cold call, fazendo ligação, tentando qualificar um lead, tentando pegar indicação se ele não tiver grana, ou levar para reunião mesmo assim, para colocar 50 mil para dentro da carteira, sabe? Às vezes nem vale a pena. E sim, é estressante também. Acho que tanto a cold call como esse lead que vem do marketing digital tem o seu trabalho, né? Não existe captar um cliente mega gigante que vai estar falando, meu Deus, eu quero muito o trabalho de um assessor, me ajuda, por favor. Não. A galera tem essa visão. Aconteceu uma vez na minha vida, mas nunca mais, viu?
O que eu estou fazendo aqui, para você entender, eu estou colocando um sistema de sales engagement para as pessoas, para os assessores, e eu vou definir quantos passos serão dados até o cara ser chamado para uma reunião. Porque às vezes a gente está ali, óbvio, né? Se o cara na primeira chamada, o cara deu a abertura total para chamar para uma reunião, você vai chamar. Mas eu estou colocando, por exemplo, passos nesse sistema, onde eu vou imputar os leads ali para esse assessor, e ele tem um número de atividades para ele executar. Então, Mas, ele vai lá, vai conectar o cara no LinkedIn, ele vai lá e vai ligar para o cara a primeira vez para mandar uma apresentação simples do escritório dele, depois ele vai lá e vai falar, perguntar, tem um feedback do que o cara achou da apresentação, e não vai chamar para reunião ainda, primeiro ele está engajando com o cara. Acho que muito em linha do que o pessoal, acho que, eu vi que você conversou com o pessoal, acho que da Veda, né, há pouco tempo atrás, que foram os dois meninos de sim, Florianópolis. da vida. É mais ou menos daquela linha, mas eu estou fazendo de uma maneira mais enxuta, sem SDR. Uhum. Eu pretendo colocar o SDR em algum momento, quando isso estiver realmente andando, porque eu vi que eu estava queimando muito lead qualificado. Então, eu estou colocando Uhum. já o assessor para fazer esse engajamento ao longo do tempo, até chegar na fase da reunião e a reunião ser praticamente uma tirada de pedido. Legal. Então é toda uma cadência de contatos que vai estar planejada, é só o assessor olhar, bom, tem que fazer isso, isso e isso, faz. E aí, em paralelo, eu estou montando com a minha sócia do financeiro uma planilha que eu vou pegar a vida do assessor, falar quanto que você custa, né? Vamos lá, na sua casa, assim, vamos óbvio, né? O cara tem que dar abertura para isso, mas se você custa Uhum. tanto e você está recebendo tanto, isso aqui vai acabar em 6 meses, meu amigo, faça as atividades, corra, porque você precisa fazer tantas reuniões, você precisa ter tanto de conversão, e aí no dia a dia vai ser simples, eu vou apertar o botão aqui do sistema e vai falar, olha, a Mariazinha lá não fez nenhuma ligação hoje, eu vou falar, Mariazinha, olha, né, não é por mim também, é por nós, mas simplesmente pelaquela primeira conversa que a gente teve sobre os 6 meses, agora não é mais 6 meses, agora é 5 meses, agora é 4 meses. Olha, a água está subindo. Então, assim, acho que uma coisa que acontece com a maioria dos assessores é só avisam quando a água já subiu. E Uhum. aí ele precisa se salvar, aí ele pula na bandeira dos bancões ali para poder virar gerente, etc. Leva carteira também, dá confusão, né? Sempre dá confusão, né? Mas legal. Pô, e se pudesse dar uma avaliação em relação ao Safra versus XP, ou até mesmo o BTG do que tu ouve o pessoal falar aí no mercado. Cara, vou fazer uma avaliação bem sincera, assim, a XP é a mãe dos assessores, né? Ela criou praticamente, óbvio, né? Já existiam assessores de investimento no passado, mas como eu tinha relacionamento ali em 2011, 2012, eu consegui ver o que foi feito, né? Eu participei de reunião deles para entender. Então, assim, ela é a mãe, ela entende quando o filho acorda mal-humorado, quando ele tá com, sei lá, brigou com a namorada, ela entende o ecossistema do agente autônomo, né? Acho que o Safra e o BTG eles estão muito parecidos nesse sentido de eles entenderam o que a XP faz, estão se estruturando, estão correndo atrás para fazer isso. Hoje, por exemplo, por que eu escolhi o Safra, no meu ponto de vista? Na época que eu saí da XP, eu fiz uma análise da minha carteira. Então, assim, a análise da minha carteira era análise de SOL. Eu tinha um patrimônio relevante dos meus clientes? Não tinha. Onde estava o patrimônio relevante dos meus clientes? Ainda permanecia nos bancões. Então eu falei, se eu consigo ter um ecossistema de assessoria, se eu consigo ter acesso aos mesmos produtos de banco e eu consigo ter a bandeira de banco, acho que a decisão está tomada. Então, assim, eu Entendi. acho, eu acho que BTG e Safra tem esse quê de... O BTG é um bancão, né? Assim, é o maior banco de investimento da América Latina, acho que tá... Ninguém duvida disso. Acho que a diferença é essa. A XP ela ainda tem os clientes ainda têm uma visão de uma corretora. Onde você tem conta? Tem conta numa corretora, na XP. Quase todo mundo, né, tem uma conta ali, nem que seja para teste, mas o grande sou, e eles ainda falam, olha, existe um mundão lá fora, e o mundão lá fora ainda está nos bancos, né? Então, assim, eu Uhum. tentei unir o útil ao agradável em trazer a bandeira do banco, o ecossistema de assessoria e entregar para o cliente aquilo que ele, de fato, priorizou quando ele era meu cliente lá atrás. Legal que o Safra também tem um certo glamour sobre a bandeira do Safra, o nome, ser um Assim, pouco mais segurança. exclusivo. É. Tem a questão da segurança, assim, né? Tem cliente que eu ligo e fala assim, não, eu não tenho dinheiro para ser cliente do Safra. Quanto você tem? Eu tenho só 1 milhão. Não, você tem, pode vir aqui que você tem sim. Tem isso Que que você falou massa. mesmo, é verdade. Mas acho que essa é a Pô, diferença. Acho que
em termos sistemáticos, etc., né, sistemas, né, acho que é aquilo, né, existe um ecossistema criado do zero para um agente autônomo, e existem as outras duas bandeiras, no meu ponto de vista, posso estar errado e posso ter o julgamento por isso, mas, no meu ponto de vista, estão se adequando para entregar aquilo que a XP fez no passado. Pô, legal. Wagner, só tenho a agradecer. A Imagina. gente, pô, baita conversa aí, um bate-papo muito saudável, como sempre. Uma conversa entre amigos, só faltou o cenário do bar mesmo. Pra Da próxima melhorar. vez a gente providencia. Exato. E se, bom, fiquei curioso, quero conhecer um pouco mais sobre a Safira Capital, como que eu faço? Como que eu faço para conhecer o Wagner também? Cara, pode buscar ali no LinkedIn. Acho que colocando Safira Capital no Google já vai aparecer ali, aparece o meu perfil, pode me procurar, a gente pode bater um papo. A ideia, na verdade, não é venha trabalhar aqui, né? E, sinceramente, nem estamos com vagas abertas agora, né? A ideia é a gente equalizar essa questão do sistema e abrir vagas daqui 2, 3 meses para entregar o ecossistema pronto para a pessoa, os cálculos feitos. Mas, na prática, quiser bater papo, quiser amadurecendo a ideia, quiser ter uma ideia dessa questão que a gente falou de break-even, etc., me procura, vamos bater um papo. Acho que é legal trocar, né? A gente troca aí há quanto tempo, né? Desde o início do projeto. Uhum. É isso. Massa demais. Wagner, Boa. sucesso total aí do mundo todo para ti, para a Safira, para os teus sócios, para os assessores aí da Safira também. Vamos que vamos, bora captar e bora crescer. Vamos embora, Jonas. Vamos abrir o olho da galera. Vamos junto. Isso aí. Um abraço, valeu, até Tchau, mais. tchau.